todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a pena de morte, das perguntas 760 a 765. Na pergunta 760, desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E eles respondem: incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Eles nos explicando que com o desenvolvimento da sociedade humana, o ser humano não vai mais precisar da pena de morte ou de qualquer outro tipo de julgamento, porque o próprio homem saberá se conduzir com o desenvolvimento, com a transformação da sociedade. Kardec faz uma nota. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Com o progresso, a pena de morte ela é banida da sociedade. Se compararmos as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Mesmo na época de Kardec já havia um progresso, porque antes o que acontecia é que cada um matava o outro, não precisava de grandes julgamentos. A pessoa que era considerada culpada era eliminada da sociedade. Na pergunta 761, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? A pergunta é: a sociedade não será beneficiada com a eliminação desse membro perigoso? E eles respondem que há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Não é, segundo o ponto de vista espiritual, o meio de se eliminar, até porque nós sabemos que o espírito, mesmo eliminado do mundo dos ditos vivos aqui na Terra, dos encarnados, ele vai para o plano espiritual e, se for um espírito violento, vai continuar com a sua violência, vai continuar ainda mais indignado e vai continuar fazendo maldades para a sociedade também. Na pergunta 762, se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Mas essa pena, ela já não se mostrou útil nas sociedades mais primitivas, menos adiantadas? E eles respondem que necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre nada melhor. À proporção que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então quer dizer que não era uma necessidade, mas é o que o homem sabia, o que o homem entendia, de acordo com seu atraso moral. Para ele era normal matar aquele que transgrediu as leis da sociedade vigente. Na pergunta 763, será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e, não raro, em honra da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera?
A resposta deles dizendo que a violência humana sempre usou e abusou dos recursos do julgamento e da pena de morte a seu favor, a favor daqueles que detinham o poder. Pois bem, continua ele, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural, e talvez mesmo se foras juiz, fizesses o mesmo. Assim é que o que pareceu justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Enquanto as leis humanas estiverem longe das leis de Deus, estiverem só visando o mundo material, com certeza ela continuará cometendo muitas faltas, deixando muito a desejar, porque só a lei de Deus, ela é eterna e imutável. Na pergunta 764, disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Essa pena de talião em que se a pessoa feriu, ela deve ser ferida também. E eles respondem, tomai cuidado. Tende-vos enganado a respeito dessas palavras como acerca de muitas outras. É o homem interpretando segundo a sua visão distorcida. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmos perdoado? Isso é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem. Porque o ser humano ele faz, segundo a sua visão, a ideia das palavras de Jesus, dos seus apóstolos, dos seus mensageiros do bem, mas aqui os Espíritos nos esclarecendo através da doutrina espírita que as palavras de Jesus se referiam à lei de Deus, só ela é imutável, só ela é eterna e justa, a lei de Deus, porque ele diz que aquele que cometeu o erro, ele vai resgatar sim, nesta ou numa próxima existência, segundo o erro cometido. Então, quando nós estamos sofrendo alguma coisa que aparentemente nós não provocamos, nós não causamos esse mal nessa existência, nós podemos ter certeza, a doutrina nos ensina isso. E isso nos traz paz para entendermos e nos traz resignação para entendermos que se estamos sofrendo, algum motivo houve. De alguma forma, nós lesamos a lei de Deus e estamos resgatando, através de um novo aprendizado, essa falta. E assim, nós vamos aprendendo com os erros, trabalhando e com o passar do tempo, nós não vamos esperar aprender através da dor. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da nossa consciência, nós vamos agindo pelo amor, nós vamos aprendendo a trabalhar com amor, a nos devotar aos nossos irmãos por amor. Isso é uma forma muito sublime de nós resgatarmos os nossos erros do passado também, através da prática do amor. Na pergunta 765, que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? E eles respondem que é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem tornam-se culpados, como por qualquer outro assassínio. As leis humanas, elas muitas vezes infringem a lei de Deus, porque cometem atos contra a justiça divina.
Por isso nós devemos sempre tomar cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes. E mesmo aqueles que estão diante do poder, tomar cuidado com as suas atitudes, de não agirem, querendo agir em nome de Deus, como fez muitas religiões e como fazem ainda muitas seitas, alguns mais fanáticos que acreditam que matam em nome de Deus. Na Revista Espírita, de março de 1866, sob o título O Espiritismo e a Magistratura, a Lei Humana, o espírito de Bonamy faz algumas referências à pena de morte. A lei humana, como todas as coisas, está submetida ao progresso. Qual o objetivo de todos os legisladores primitivos? É exclusivamente para preservar a sociedade contra as suas ações. Sociedade egoísta que rejeita impiedosamente de seu seio tudo quanto lhe possa perturbar a tranquilidade. Assim, todas as repressões são excessivas e a pena de morte é mais geralmente aplicada. A lei dura e excessiva fere o criminoso para desembaraçar a sociedade de um hóspede importuno. A religião se transforma. Ela reage também sobre a legislação, demonstra-lhe a responsabilidade que lhe incumbe no futuro do violador da lei. Daí a assistência do ministro, seja qual for, nos últimos momentos do condenado. A religião interagindo com a justiça, ajudando nos últimos momentos do condenado, o ministro é chamado para ajudar aquele que foi condenado pelo crime. A ciência, a filosofia e a política, a jurisprudência têm as suas revoluções, que não se devem operar senão lentamente, para serem aceitas pela generalidade dos seres a quem interessam. Uma nova instituição para dar frutos não deve ser imposta. A arte do legislador é preparar os espíritos de maneira a fazer com que a desejem e a considerem como um benefício. São as transformações que as leis vão sofrendo a fim de a humanidade evoluir também e se tornar mais justa. Sem dúvida, ainda por muito tempo a lei será repressiva e castigará os culpados. É o que acontece hoje em dia. Ainda não chegamos ao momento em que só a consciência da falta será o mais cruel castigo daquele que a cometeu. Mas como vedes, todos os dias as penas se abrandam. Tem-se em vista a moralização do ser. Criam-se instituições para preparar a sua renovação moral. O criminoso não será mais a fera a ser expurgada do mundo a qualquer preço. Será a criança extraviada, na qual deve ser corrigido o raciocínio falseado pelas más paixões e pela influência do meio perverso. O magistrado e o juiz não são os únicos responsáveis e os únicos a agirem nesse mistério. Todo homem de coração, príncipe, senador, jornalista, romancista, legislador, professor e artesão, todos devem pôr mãos à obra e trazer o seu óbolo à regeneração da humanidade. Toda a sociedade deve começar a refletir segundo novos padrões, visando a regeneração da humanidade. A pena de morte, vestígio infamante da crueldade antiga, desaparecerá pela força das coisas. A repressão, necessária no estado atual, abrandar-se-á dia a dia. E em algumas gerações, a única condenação será o último degrau da infâmia, até que de transformação em transformação, a consciência de cada um fique como o único juiz e carrasco do criminoso. O que vai acontecer no mundo de regeneração, onde essas penalidades já não vão mais ocorrer, onde aqueles que ainda de alguma forma se transviam vão cair em si, e este cair em si, esta consciência do seu erro, bastará para que se sintam culpados e que procurem se renovar.
E hoje em dia, o que nós devemos, como sociedade, começar a pensar é em formas de reeducar aqueles que são penalizados de alguma forma. Aqueles que estão presos, que muitas vezes têm vontade sim de se recuperar, de se regenerar, mas que ao sair da prisão não encontram o devido suporte na própria sociedade. Então, deveremos começar a iniciar esse processo de transformação da sociedade, tanto daqueles que foram penalizados por seus crimes, quanto de toda a educação da sociedade. Educação não visando somente a vida material, mas a educação do ser, visando o seu desenvolvimento moral, visando a sociedade buscar a Deus, através de qualquer religião, mas buscar a Deus e a prática da sua lei de amor para a sociedade. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.